Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. História paralela, Juramento da Pradaria. Delta estava de bom humor. Hoje, ela caçou muitos ladrões com Shadow. Poder é força. Força é justiça. A caça não é apenas um meio de obter comida, mas também um lugar para demonstrar o próprio poder. Chefe, como foi a caça de Delta hoje? Ah, foi boa, eu acho. Shadow, envolto em um longo casaco preto, disse enquanto recolhia carteiras dos cadáveres dos ladrões. Consegui. O chefe reconheceu minha caça. Caçar com Shadow era o maior palco para Delta. Ser reconhecido por alguém de status mais elevado era uma honra para um Beastman necessário para fortalecer sua posição na alcateia. Esses eram os valores dos Beastmen. Oh, o que devemos fazer com esse cadáver? Shadow apontou para o cadáver de um Beastman. Quem é? É o irmão de Delta. Você não se lembra? Delta inclinou a cabeça, tentando lembrar. Pensando bem, havia um sujeito desagradável que falou com ela. Acho que devemos enterrá-lo ou algo assim? Não conheço os costumes dos Beastman, no entanto. Não preciso disso. Se você diz. Shadow disse e continuou a saquear as carteiras. Ao olhar para o cadáver do Beastman, Delta de alguma forma recordou memórias desagradáveis por algum motivo. Era uma memória muito antiga, quando ela era chamada de Sarah. O que é de errado? Não é nada. Ela estava de tão bom humor apenas um momento atrás. Delta pulou nas costas de Shadow e começou a marcá-lo. Ei, saia. Não. Espere. Você está me fazendo cheirar a cachorro. Não cheira. Enquanto Delta se cobria com o cheiro de Shadow, as antigas lembranças desapareciam pouco a pouco. Ela sentiu isso. Em algum lugar dentro de uma pequena cabana escura. Sarah, você está acordada? Ouvindo sua mãe chamá-la, Sarah pulou. Sarah está aqui. No fundo da cabana, sua mãe doente estava deitada. Kofi, por favor, traga, Kofi, um pouco de água. Sua mãe disse com dificuldade, tossindo. Entendi. Vou buscar. Sarah correu para fora da cabana em direção ao ponto d'água para pegar água para sua mãe. Do lado de fora, o sol da manhã era ofuscante, e as pastagens se estendiam até o horizonte. Quando ela chegou ao ponto d'água, os pés de Sarah estavam molhados com o orvalho da manhã. A água clara brilhava no ponto d'água. Enquanto Sarah se agachava para pegar água, ela percebeu algo de repente. Não. Esqueci o balde de água. Ela correu de volta para pegá-lo. Nesse momento, alguém a fez tropeçar. Sarah caiu no chão. Ei, Sarah idiota, por que você caiu assim de repente? Hahaha, você esqueceu o balde de água de novo. Os dois meninos ali eram um pouco mais velhos que Sarah. Irmão Hal, irmão Ren. As orelhas de Sarah caíram. Você é realmente inútil. Não consegue fazer nenhum serviço doméstico. Inútil se não consegue nem caçar. Mas alguém precisa cuidar da mãe. Então não posso ir caçar. Não discuta comigo. O punho de Hal atingiu a bochecha de Sarah. Apesar de sua tenra idade, era o punho de um Beastman. Sarah quicou várias vezes nas pastagens. O sangue escorria do canto dos lábios de Sarah. Os dois meninos pareciam surpresos enquanto se levantavam lentamente. Eu realmente a acertei. Acho que acertou um lugar estranho. Ela está agindo estranho. Dizendo isso, os dois se aproximaram de Sarah. Ouça, Sarah. Cuidar dessa mulher é inútil. Ela nem consegue mais caçar. Apesar de ter parido apenas 3 filhos, ela é inútil. Ela é apenas um peso morto para a alcateia.
Por isso que o pai a abandonou também. Por quê? Porque você diz coisas tão horríveis. Irmão Rao e irmão Ren, nossa única e verdadeira mãe. Sara disse com voz trêmula, cerrando os dentes. Você é mesmo uma idiota. As palavras frias voltaram. Os fracos não têm valor. É a lei da alcateia. Certo. Os fracos? A lei da alcateia. Não me diga que esqueceu. Pensar que esta é nossa irmãzinha. Mas ela não é mais nossa mãe. Ah, certo, não mencionamos. Fomos adotados pela família número 3 da alcateia, a família Pitt. Isso mesmo. Agora somos os respeitados Rao da família Pitt, e o respeitado Ren da família Pitt. De jeito nenhum. Mas mãe é. Não conhecemos uma mulher fraca como ela. Chame-nos de irmãos tão casualmente na próxima vez e a mataremos. Lembre-se disso. Rindo zombeteiramente, os dois foram embora. Sara ficou parada, perplexa, por um tempo. Isso mesmo, o balde de água. Enxugando as lágrimas, Sara cambaleou de volta para a cabana. Sara abriu a porta da cabana sorrindo. Mãe. Esqueci o balde de água. Oh, você, minha criança. Sua mãe esperava com um sorriso gentil. Re. Está bem ali, viu? Sim. Sara pegou o balde de água no fundo da cabana. Sara, o que aconteceu com o seu rosto? Hein? A bochecha de Sara estava vermelha e inchada por ter sido atingida. Eu caí. Re. Sua mãe olhou intensamente para o rosto de Sara enquanto ela ria da situação. O Rao e o Ren fizeram isso com você. Não, não é assim. Entendo. Esses dois. Não é verdade. Não é, mas. Você é uma criança gentil. Venha aqui, Sara. Com o rabo caído, Sara foi até a cama de sua mãe, e ela sorriu enquanto acariciava sua cabeça. Ah! Mãe é esperta. Consegue ver através de todas as mentiras de Sara. As mentiras de Sara são fáceis de desvendar. Sara não é esperta. Sara é chamada de Sara idiota. Como Sara pode se tornar tão esperta quanto a mãe? Bem, é difícil. Sara puxou o pai. Sara queria puxar a mãe. Não deve dizer essas coisas. Especialmente fora de casa. Sua mãe falou com uma voz firme. Está bem. Você é uma boa menina, Sara. Sua mãe acariciou gentilmente a cabeça de Sara. Ah, certo. Sara talvez queira falar um pouco mais educadamente. Educadamente. Sim, educadamente. Se você falar educadamente, talvez pareça mais inteligente, talvez. Sara pode ficar mais inteligente também. Talvez pareça mais inteligente, talvez. Entendido. Como Sara deve falar? Então, educadamente. Sim, adicionando diz-o no final das frases. Assim, diz-o. Bem, um pouco diferente. Assim, diz-o. Então, assim. Isso está bom. Vou parecer mais inteligente assim? Bem, talvez, quem sabe. De agora em diante, Sara falará educadamente como a mamãe diz-o. Venha aqui, Sara. Dizendo isso, a mãe abraçou o rosto de Sara. Você é uma criança fofa. Tão fofa, minha filha. Mamãe. É por minha causa. Não quero que você sofra. Eu não estou sofrendo. A mãe balançou a cabeça e tocou a bochecha vermelha e inchada de Sara. Seus dedos estavam terrivelmente magros. Sara, ouça calmamente. Você aceitaria ir para a família Doble como adotada? Adotada. Já discutimos com a família Doble. Como Sara é uma menina, ela não poderia entrar para a família Pitt como Rao e Ren. Mas a família Doble é grande o suficiente. Mamãe também, com o Rao e o Ren. Isso é segredo.
Se eles soubessem que eu fui quem arranjou, aquelas crianças ficariam magoadas. Por quê? As famílias Pitdoble nos devem. Eu costumava ser importante nos velhos tempos. Dizendo isso, a mãe sorriu orgulhosamente. Isso não é verdade. Por quê? Porque, mesmo sendo uma família, estamos todos juntos. Sarah. Hal e Ren também são cruéis. Dizem coisas terríveis para a mamãe. Mamãe está doente e não volta para casa. Sarah gritou com voz chorosa. Sarah, ouça. Não há outra opção. Não é inevitável. Sarah. Sarah se agarrou fortemente à sua mãe. Sarah é a criança da mamãe. Hal e Ren são terríveis. Obrigada, Sarah. Mas, não fale mal do Hal e do Ren. Por quê? Aquelas crianças também são preciosas para mim. Hal e Ren são mais preciosos do que Sarah. Não, Sarah é a mais preciosa. A mãe sorriu suavemente. Consegui. Hal e Ren ainda são jovens e não têm posição na alcateia. Seria vergonhoso para aquelas crianças terem uma mãe fraca. Então, é por isso que dizem coisas ruins sobre a mamãe. Essas crianças também estão desesperadas. Além disso, são mais fortes do que eu agora. Está tudo bem, desde que eles sejam fortes, diz o. Essa é a lei da alcateia. Entendi. Então, por favor, Sarah. Não fale mal do Hal e do Ren. É a minha maior felicidade todos se darem bem e estarem saudáveis. Se darem bem, entendi. Isso mesmo. Você é uma boa menina, Sarah. Dizendo isso, a mãe enxugou as lágrimas de Sarah com seus dedos magros. Mamãe, o que devo fazer? O que você deve fazer? O que devo fazer para viver como antes? Bem. O que devo fazer para não ser zombada? O que devo fazer para a mamãe não sofrer? Sarah, sinto muito. Por que está se desculpando? Isso, eu também não sei. Mas, se o Hal, o Ren e a Sarah crescerem e conseguirem trazer de volta presas por conta própria. Se pudermos trazer presas, estará tudo bem? Sim, isso mesmo. E, se você ficar mais forte. Se eu ficar mais forte, estará tudo bem. Então, o Hal e o Ren vão voltar. Isso, espero que eles voltem. Sua voz era pequena. A doença da mamãe também vai melhorar. Sim, talvez melhore. Dizendo isso, a mãe sorriu tristemente. Entendi. Sarah vai ficar forte e conseguir trazer presas. Agora, não apresse as coisas, Sarah. Quando você crescer. Coffee. Mãe. Eu estou bem. Sarah esfregou desesperadamente as costas de sua mãe enquanto ela tossia. Suas costelas salientes deixaram Sarah inquieta. Tenho que me apressar. Sarah. Nada. Você está bem agora? Sim, agora estou bem. Obrigada. Ainda bem. Então, Sarah está indo agora. Sarah partiu. Espera, Sarah. Sua mãe chamou para impedi-la de sair da cabana. O que é? Onde você vai? Ao ouvir isso, as orelhas de Sarah caíram enquanto ela baixava a cabeça. Eu vou buscar água. Você esqueceu o balde de água novamente. Eu esqueci. Em pânico, Sarah pegou o balde de água. Então, vou buscar água. Tenha uma viagem segura, Sarah. Sua mãe observou a saída de Sarah com preocupação. Noite. Depois que sua mãe adormeceu, Sarah secretamente saiu da cabana. As planícies que deveriam se estender até o horizonte estavam apenas pintadas de tinta escura. Mas ainda assim, os olhos de Sarah podiam ver longe na distância. Lá. Cheirar com o nariz. Alguns ali também. Mexer as orelhas. Alguns daquele jeito também. Há muitos. Olhos, nariz, orelhas.
Os sentidos de Sara eram mais aguçados do que qualquer um de sua família. Gostaria de poder caçar presas. Mas Sara ainda era jovem demais para ser levada para a caça. Especialmente para as meninas, era costume começar a caçar muito depois dos meninos. Mas não havia tempo para esperar. Sara pisou nas planícies escuras. Seus pés tremiam. Ela estava muito mais assustada do que quando seus irmãos a batiam. Seus irmãos já tinham recebido algum treinamento de caça, mas Sara ainda não tinha recebido nenhum treinamento. Ela não tinha o menor conhecimento de caça. Eu tenho que ficar mais forte. Sara caminhou pelas planícies com os pés trêmulos. Depois de um tempo, ela parou e observou os arredores com olhos, nariz e orelhas. Então, depois de andar mais um pouco, ela pararia e observaria novamente. Repetindo isso, Sara foi muito além do assentamento da alcateia. Mesmo quando um bando de monstros passou bem perto, ela prendeu a respiração e passou despercebida. Sou boa em esconde-esconde. Nenhum das crianças da alcateia conseguia encontrar Sara. Mesmo os adultos tinham dificuldade em encontrar Sara. Essa habilidade também funcionava nos monstros. Seus pés pararam de tremer. Não havia nada nessas planícies que pudesse detectar sua presença. Essa confiança lhe deu compostura. Não posso caçar grupos grandes. Com olhos, nariz e orelhas, ela selecionou sua presa. Se ela focasse seus olhos, poderia ver longe na escuridão. Se ela mexesse o nariz, odores fracos seriam carregados pelo vento. Se ela erguesse as orelhas, poderia ouvir passos e respiração. Ela entendia tudo. De alguma forma, ela conseguia entender. Aquele ali era um grande leopardo escondido na grama. Uma criatura forte das planícies, de alto risco e normalmente evitada. Mas Sara entendia. Esse leopardo era fraco, era fraco. Ela se aproximou lentamente, vindo pelo vento. À medida que se aproximava, o fedor da morte se tornava mais espesso. Não havia engano. Tinha o mesmo cheiro que a mãe. Naquele momento, a concentração de Sara quebrou. Ela percebeu o que acabara de pensar. Entendendo, ela ficou chocada. Não, é diferente. Não tinha nada a ver. Ela havia sobreposto a morte do leopardo com a fraqueza de sua mãe. Não é a mesma coisa. Esquecendo de si mesma, ela gritou. Antes que percebesse, o leopardo estava diante dela. Ah! Suas presas afiadas e mandíbulas abertas se aproximaram de Sara. Ah! Sara pensou. Quão fraco deve ser. Quando ela voltou a si, Sara estava em pé nas planícies ao amanhecer. O sol da manhã tingia o céu distante. Aos seus pés estava o grande leopardo sem vida. Ah! Sara estava chorando. Ensopada de sangue por todo lado, ela chorava silenciosamente. Seu corpo não tinha um único ferimento. Todo esse sangue era respingo. Ah! Ela entendia. Ela entendeu. Apenas qual pecado a fraqueza representava nessas planícies. Sara secretamente carregou o corpo sem vida do leopardo de volta para sua cabana. Ela o colocou silenciosamente na frente da cabana, depois se arrastou sorrateiramente para a cama de sua mãe. Sua mãe ainda estava dormindo. Sara amava o calor de sua mãe. Sara decidiu manter em segredo a sua caça ao leopardo. De acordo com as regras da alcateia, ela ainda era muito jovem para caçar, e ela não queria preocupar sua mãe. Mas a razão real era outra. Sara havia começado a entender o pecado da fraqueza nessa planície. Os fracos são roubados, os fracos são abusados, os fracos morrem. A mãe não é fraca. Mesmo assim, ela tinha medo de ser mais forte que sua mãe. Se ela permanecesse mais fraca que sua mãe, sentia que poderia ficar envolta no calor de sua mãe para sempre. E com isso, ela rapidamente adormeceu.
Ela foi despertada pela voz frenética de sua mãe. Oh meu, eu não posso lidar com uma presa tão grande. Mãe, o que é de errado? Sarah esfregou os olhos e foi até sua mãe. Quando acordei, tinha um leopardo deitado na frente da cabana. Incrível, é enorme. Ela fingiu estar surpresa, tentando não exagerar. Ela estava certa de que tinha feito um bom trabalho. Alguém o deixou para nós? Sarah, você sabe de alguma coisa sobre isso? Não, eu não sei. Oh meu, ficou sua mãe, que estava apoiada em uma coluna, começou a tossir de repente. Você está bem? Sim, estou bem. Mãe, volte para a cama. Não se preocupe, eu cuidarei do leopardo. Eu vou comer muita carne e curar a sua doença. Sarah ajudou sua mãe a deitar novamente na cama. Obrigada, Sarah. Mas você pode realmente lidar com isso? Eu vou dar o meu melhor. Você apenas descansa, mãe. Com isso, Sarah pegou o leopardo e uma faca e foi para o ponto de água. Mas ela nunca tinha preparado uma presa antes. Ela assistiu sua mãe fazer isso, mas infelizmente ela não era boa em aprender por observação e mal se lembrava do processo. Vamos ver. Primeiro, ela resfriou a presa na água. Ela deveria sangrá-la enquanto removia as entranhas, mas a mão da faca de Sarah hesitou. Eu começo de cima, ou de baixo. Ela não sabia a ordem para inserir a faca. Ela não sabia o quão profundo inseri-la sem danificar os órgãos. Cortar os intestinos ou a bexiga arruinaria a carne. Nesse momento, ela sentiu alguém se aproximando por trás. Depois de matar o leopardo na noite anterior, seus sentidos estavam extremamente aguçados. Num segundo, Sarah deslizou o corpo para o lado. Imediatamente depois, uma pedra do tamanho de um punho passou zunindo pelo lugar onde ela acabara de estar. Maldição, errei. O que você está fazendo, irmão Hal? Cale a boca, minha mira escorregou um pouco. As duas figuras que se aproximavam eram homens-fera. Irmão Hal, irmão Ren. As orelhas de Sarah caíram. Uau, isso não é um leopardo. Maldição, é a primeira vez que vejo um. Os dois tocaram descaradamente no leopardo. Isso é, a presa minha e da minha mãe. Ah! Isso é só dessa mulher inútil. Não fale besteira. Não há como ela ter abatido um leopardo. Alguém deixou isso na minha casa. Sim, claro, devem ter se enganado de casa. Por que alguém deixaria um leopardo na sua casa? Mas é verdade. Seja lá o que for, não me importo muito. Ignorando Sarah, os dois homens começaram a arrastar o leopardo para longe. Esta presa é boa demais para vocês, pessoas inúteis. Então estamos confiscando. Vamos dividir entre nós, homens da família Pitt. É melhor para nós, homens Pitt fortes, comermos do que para inúteis como vocês. Essa é a lei das planícies. Isso é tão injusto. O que é isso, Sarah? Tem alguma reclamação? Quer que ensinemos o que acontece quando você desafia os fortes? Ao tentar recuperar o leopardo, Hal e Ren a encararam. Mas, está certo que os fortes podem fazer o que quiserem? Sarah baixou as orelhas, enfiou o rabo entre as pernas e cedeu o caminho aos dois homens arrastando seu leopardo. O que é essa maneira estranha de falar? Terminando as frases com tão patético. Minha mãe me ensinou, isso me faz parecer mais inteligente. Sarah cerrou os punhos com força. Gia. Como se terminar com te fizesse parecer mais inteligente. De jeito nenhum. Apenas o tipo de coisa estúpida que uma mulher inútil pensaria. Mãe e filha, ambas idiotas. Não insulte, minha mãe. Do fundo da garganta, Sarah emitiu um rosnado baixo. Era tão suave que os homens não podiam ouvir. Mas isso foi bom para eles. Se tivessem ouvido, não haveria como voltar atrás para ela. Você disse alguma coisa, Sarah? Oi, que olhar é esse nos seus olhos? Com isso, os dois socaram Sarah e a fizeram rolar pela grama. Ela não ofereceu resistência enquanto rolava pelo chão. Tisque, garota estranha. Somos da família Pitt agora.
Não nos compare a uma idiota como você. Reclamando, os dois foram embora. Sarah olhou para o céu azul sobre as planícies. Ela não sentiu dor alguma dos socos deles. Sentiu que poderia levar sem socos e ficar bem. Mas o coração dela doía. A mãe disse: é por isso que eu pareço inteligente. Ela apertou os dentes com força. A mãe disse: a família deve se dar bem, então eu deveria me dar bem com todos. Apertando os punhos com força, ela repetia isso para si mesma como um mantra. O leopardo havia sido roubado. Mas tudo bem. Ela poderia simplesmente caçar novamente. Está tudo bem. Porque eu sou boa na caça. Com um sorriso rápido, ela voltou para casa, onde sua mãe a esperava. A partir desse dia, Sarah às vezes escapava furtivamente e caçava presas pequenas nas planícies. Cuidadosa para não se destacar, pegando apenas o que sua mãe poderia lhe dar, ela caçava discretamente. Embora suas capturas fossem roubadas por seus irmãos às vezes, ela não se importava. Afinal, Sarah agora podia caçar sempre que quisesse. Aprendendo com sua mãe, Sarah gradualmente pegou o jeito de preparar presas. Ela era desajeitada, mas perseverava e aprendia. Porque, em pouco tempo, mesmo vestir presas pequenas estava além de sua mãe doente. E o cheiro da morte iminente de sua mãe ficava mais forte. Sarah sentiu o fim de sua vida se aproximando por instinto. Mãe. Sarah segurou o braço ressecado de sua mãe, como um galho seco. Sarah, você é uma criança gentil. Sua mãe falou com a voz rouca. Mãe, eu não quero, eu quero estar com você para sempre sempre. Sarah, você é a criança mais gentil. Tenho orgulho de ter dado à luz a você. Sarah chorou no peito de sua mãe. Verdadeiramente, uma criança gentil. Mesmo depois de comer muita carne, sua doença não melhorou. Está tudo bem, este é o meu tempo. Obrigada, Sarah. Enquanto falava, sua mãe acariciou os cabelos de Sarah. Sarah sentiu silenciosamente o calor de sua mãe. As duas passaram um tempo juntas dessa maneira. A respiração de sua mãe ficou mais rasa. E com suas últimas respirações, ela pronunciou com esforço. Sua carne estava deliciosa. Obrigada. E com isso, ela se foi. Sarah passou a noite inteira chorando no peito de sua falecida mãe, depois a enterrou nas planícies na manhã seguinte. Sem que ninguém soubesse. Ela fez um túmulo para ela e sua mãe sozinha. No caminho de volta do enterro, Hal e Ren bloquearam seu caminho. Oi, Sarah, por que você está toda coberta de lama? Olha, ela esteve chorando. Minha mãe morreu. Sarah disse com a cabeça baixa. Então ela finalmente se foi. Os fracos morrem. Essa é a lei das planícies. Os dois riram despreocupadamente. Não insulte minha mãe. Aconteceu em um instante. A mão da faca de Sarah perfurou o peito de Ren. Você. Enquanto cuspia sangue e desabava, Sarah olhava como se fosse lixo. A mãe não vai mais rir, e não vai mais chorar, então eu não preciso mais me segurar. E com isso, ela pisoteou Ren. Houve sons de estalos e esmagamentos enquanto ossos quebravam e órgãos se rompiam. O que você está fazendo? Como se atreve a matar o Ren? Os fracos não devem existir. O que você quer dizer? Se você fizer isso, meu pai não vai deixar barato. Hal recuou, com o rosto torcido de terror. Os fracos são roubados, os fracos são abusados, os fracos morrem, essa é a lei. Depois de caçar inúmeras bestas, Sarah entendia bem a lei das planícies. Mas os fortes têm permissão para tudo. Isso também é uma lei. E com isso, ela cortou casualmente a garganta de Hal. Mamãe, eu vou me tornar a mais forte nessas planícies. Então com certeza.
Mergulhada em sangue respingado, ela sorriu. Em seu pescoço havia uma pequena contusão negra.